Olá, queridos. Voltamos aqui para a nossa terceira aula e agora eu quero falar sobre a vaidade artística do pregador da mensagem de Deus. Amém? Nos anos 60, 1960, começou uma onda importante de pregadores e de pregações nos Estados Unidos. Década de 50, mais forte na década de 60, até o final da década de 70. Aonde os pregadores pentecostais começaram a sair dos templos e começaram a montarem caravanas de pregação do evangelho em tendas, né? As pessoas tinham um desejo muito grande por conhecer a Jesus, e esses pregadores começaram a sair das igrejas e montarem as suas próprias companhias de pregação, e eles saíam e levavam as suas tendas como circo, ou como a gente conhece hoje como circo, né? Lona e caminhões, montavam aquelas tendas em alguma determinada cidade, e passava ali algum tempo, alguma temporada, pregando o evangelho para as pessoas ali. Então as pessoas que nunca tinham conhecido o evangelho, que não tinham tido a oportunidade de ir a uma igreja, agora, por conta daquela novidade que chegou ali na cidade, as pessoas acorriam, as pessoas iam para aqueles lugares e tinham ali então um contato com o evangelho, com a pregação do evangelho. Tem um filme, depois foi inclusive feito um remake desse filme, chamado Fé Demais Não Cheira Bem, alguma coisa assim. Eu não me preparei aqui para falar desse filme, mas me ocorre aqui agora. Depois vou procurar direitinho e mando para vocês. E nesse filme mostra muito o que era essas caravanas de pregadores que saíam de cidade em cidade pregando o evangelho. Até a década de 50, a mensagem do evangelho pregada nos púlpitos era uma mensagem conversada com as pessoas, era explicada assim como eu estou falando aqui com você. Não tinha, portanto, uma preocupação importante com outros atributos, sabe? Sejam corporais, sejam gestuais, sejam de palavra, de entonação. Não havia isso. O que havia era uma preocupação, né, durante todo o período da igreja, principalmente a igreja reformada, de que as pessoas pudessem conhecer a verdade de Deus. Então, as pessoas eram instruídas na palavra de Deus. Os pregadores, os pastores abriam a Bíblia com o povo e ministrava aquilo que estava aqui, ensinava para as pessoas. E a palavra ensinamento traz esse tom professoral, onde as pessoas ouviam ali um intérprete da palavra, um professor da palavra de Deus, ministrando a Bíblia para eles, o ensinamento bíblico para as pessoas. Portanto, não havia no exercício do ministério da pregação essa coisa performática como a gente conhece hoje. Isso começou principalmente nos Estados Unidos a partir da década de 50 e 60, como eu acabei de dizer, dessas caravanas de pregadores. E eles saíam e eles tinham um viés muito artístico, né? Então as suas roupas eram roupas artísticas, com mais cores, com mais brilhos. A exposição da palavra para as pessoas tinham mais aquela coisa teatral, sabe, de impacto e de interação com as pessoas. Então começou-se esse chamado barulho pentecostal nas pregações, onde havia uma necessidade muito importante de interação com aquelas pessoas que frequentavam aquelas tendas, semelhante a circos. Então precisava de uma interação muito automática com essas pessoas. Então começou-se a criar os primeiros bordões, os primeiros jargões, né? Amém, glória a Deus, diga amém, igreja amém, diga glória. E as mensagens começaram a ser acompanhadas de fundos musicais, e a partir da música, ela funcionava, a música a essa época, como uma espécie de terapia para as pessoas,
e o timbre da música, e o tipo da música ia evoluindo de acordo, ou mudando os acordes da música de acordo com a voz do pregador, o assunto que ele tratava, com muita guitarra, com muita bateria, com muitos pratos, que ia criando uma trilha sonora para que esses pregadores pudessem, para que essa música pudesse ajudar na emoção que deveria ser levada por aqueles pregadores. E isso acabou criando uma fórmula da pregação. O apóstolo Paulo não pregava assim, Jesus não pregou assim, Santo Agostinho não pregava assim, São Tomás de Aquino não pregava assim, Eusébio, tantos e tantos outros pregadores ao longo não pregavam com nenhum desses recursos. Esses recursos são recursos novos, que foi bom para um momento da evangelização da igreja, era pertinente para um tipo de obra que se estavam fazendo, tendo plateias de 80%, 90% de pessoas que não conheciam Jesus e não conheciam o Evangelho. Tudo isso foi importante para um momento, para uma obra específica. Mas esse estilo de pregação mais performática deveria ter ficado ali, naquela primeira apresentação do Evangelho para as pessoas. A tendência é que essas pessoas, uma vez que conhecessem Jesus, viessem para a igreja, e na igreja elas fossem admoestadas, fossem ensinadas. Jesus disse: ide e ensinai a todas as nações. Então, a pregação como ensino, no estilo de ensino da palavra de Deus, e sempre foi aquela mais eficaz. Aquela que ensina as pessoas inteligentemente e não embevecidas da emoção e de outros sentimentos que a fazem ter dificuldade de compreensão da palavra de Deus. Mas esse estilo foi ganhando notoriedade. Muitos pregadores se tornaram muito famosos, inclusive, por conta das suas performances diante das pessoas. Porque eram sim performances artísticas, que as pessoas respondiam a essas performances com aplausos. Antigamente os aplausos na igreja eram aplausos no louvor. Os aplausos na pregação começaram a ser introduzidos a partir da performance destes pregadores. E você não precisa conhecer muito de história da arte para entender que o aplauso sempre foi o feedback que o artista tem com o seu público. Então, a pregação foi deixando de ser uma coisa instrutiva, de ensinamento e até de profecia, para se tornar uma coisa artística, onde o pregador sabia automaticamente se estava indo bem ou não, e o feedback que ele tinha era o aplauso das pessoas. Então, para chegar a esses aplausos, o pregador da palavra, ele tinha que ser cada vez mais artista, tinha que ter uma performance cada vez mais artística, para que as pessoas pudessem aplaudir. E não somente a exposição da oratória, mas também a exposição da sua vestimenta, da sua postura, de como andar, de como falar, o seu gestual. E todas essas questões faziam parte do bojo daquela performance artística, que tinha como objetivo levar o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conheciam. Mas esse estilo que teve tanto sucesso, foi vindo para a casa de Deus, vindo para a igreja do Senhor. O lugar onde antigamente era habitado por ensinadores, que com muita graça de Deus, com muita unção, mas também com muita simplicidade, ensinava para as pessoas, tal qual um pai ensina o filho. Agora, esse ensinamento mais de pai para filho foi dando lugar a performances mais artísticas nos púlpitos das igrejas. E eu sou um pouco crítico a isso, porque eu entendo que quanto mais artista for o pregador, mais interesse pelo aplauso ele terá. Quanto mais profeta for o pregador, menos necessidade de aplauso ele terá. Então, eu vejo na exposição da palavra de Deus
qual é o verdadeiro objetivo daquele pregador. Se aquele pregador está manobrando emocionalmente as pessoas, a plateia e até o texto sagrado, no sentido de receber aplausos, ou se o pregador está utilizando-se ali daqueles recursos de oratória e de homilética que são tão importantes, para que essa palavra seja instrutiva, chegue no coração e promova mudança no coração daquelas pessoas. Então hoje em dia nós estamos vivendo uma época de performances artísticas que tem atrapalhado demais a compreensão da mensagem de Deus. E todo mundo que tem compromisso com a sua própria vaidade, na hora que vai ler a palavra de Deus se fecha para ele, como eu disse na aula passada. Por que ela se fecha? Porque a palavra de Deus entende que ele está apenas usando a palavra para outros tipos de finalidades. E qual é a finalidade? A finalidade é a glória humana. A finalidade é o aplauso do artista. E o pregador da palavra de Deus, ele não foi chamado para ser artista. Eu costumo dizer que Deus não precisa de profetas que lhe empreste a boca. Deus precisa de profetas que lhe empreste a vida. E sobre esse tema, nós falaremos na próxima aula, quando eu vou explicar como é que Deus usava os profetas anteriormente e como é que são usados os profetas nos nossos dias. Eu te espero ali, na nossa próxima aula. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.